Som. Graça e paz, irmãos. Irmãos, tendo em vista esse mês, o mês de maio, o mês da família, nós já começamos a falar um pouquinho sobre isso no sermão do domingo passado, mas de maneira mais prática e mais didática, nós vamos continuar falando, sobre a família. E pode soltar, por favor. Eu pretendo falar hoje sobre os papéis do homem e da mulher, segundo a palavra de Deus. Depois vamos falar um pouquinho sobre a criação e educação dos filhos, o que a Bíblia nos ensina sobre isso. E depois sobre como resolver conflitos, dentro do nosso relacionamento à luz da palavra de Deus. Então vamos usar aí os próximos domingos para falarmos sobre a família e o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito da família. De antemão, quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, as futuras mães, que logo estarão com o seu bebê no colo, chorando, tendo trabalho. Que Deus abençoe e sustente a vida de vocês. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o casamento na prática. Pronto. Tentei ajustar isso aí no ensaio das crianças, mas ficou muito para cá. Depois o Rafa vai dar um jeito aí, Rafa? Então, vivendo a vida conjugal para a glória de Deus, assumindo os papéis no casamento. Essa imagem é para brincar, com os irmãos. A mulher com a furadeira na mão e o homem com um espanador de pó. O texto base para nós refletirmos sobre isso é o texto de Efésios, capítulo 5. Eu destaquei aí em cores, cada qual com seu papel, e diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Antes de falarmos dos papéis, no casamento, nós precisamos entender o que é o casamento. Essa união, ela é resgatada, ou o conceito bíblico, de casamento é resgatado aqui quando Paulo fala à igreja de Éfeso, mas é um princípio que ele estabeleceu desde a criação. Desde a criação, Deus estabeleceu que seria assim. E o texto diz: por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Quando Paulo resgata esse texto aqui, ele está se referindo a Gênesis 2:24. Quando Deus criou o homem e mulher, ele estabelece esse princípio na ordem criacional de como deve funcionar a família e a sociedade. E Deus estabeleceu o seguinte: por isso deixa o homem, citando Gênesis 2:24, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É interessante esse conceito que o nosso irmão Jadson trouxe a respeito dos puritanos. E nos fala o papel enquanto pais em relação aos filhos, mas também nos faz entender esse princípio. Porque quando nós olhamos para os filhos, eu vou perguntar aqui aos pais: pais, mães, vocês amam mais o marido de vocês ou os filhos? É o filho, é os filhos, irmão. É? E aí? Ok, são amores diferentes, a gente entende. Mas em ordem, em primeiro lugar. Sim, por uma ocasião, Mas, segundo a Bíblia, nós devemos amar primeiro o nosso cônjuge, em primeiro lugar.
os filhos, como nós ouvimos a respeito dos santos do mundo, né, a obra, nós somos mordomos, ou seja, nós não temos domínio sobre os nossos filhos para sempre. Eles vão crescer, eles vão sair de casa, vão constituir a família deles e vão, né, seguir o curso da vida deles. Quando Deus tirou, né, as coisas de Jó, Ele tirou quem? Os filhos, mas deixou lá quem? Que depois deu outros filhos para Ele, né? Então, dentro dessa ordem de amor, a responsabilidade, enquanto casal, é amar o cônjuge acima dos filhos. Por isso que o texto diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É apenas com o seu marido e com a sua mulher que você será uma só carne. Você não será uma só carne com os seus filhos. Os filhos, eles vêm, você cuida deles durante um tempo e depois eles seguem a vida deles. Agora, com a sua esposa para com o seu marido, vocês se tornam uma só carne. É óbvio, meus irmãos, dentro, né, de um casamento ideal, né, nós estamos considerando aqui o pecado, né, as consequências do pecado e o que isso traz e como isso afeta essa união conjugal. Mas segundo a ordem criacional de Deus e o modelo que Ele estabeleceu, é assim que Deus estabeleceu. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e se torna os dois uma só carne. Uma só carne. Foi assim que Deus estabeleceu e assim que nós devemos entender a palavra de Deus. Então, segundo esse princípio, qual é o segredo do casamento? É que o casamento ele foi instituído por Deus, não é uma invenção humana, né? Nós não nos casamos por uma invenção humana, foi algo que Deus mesmo instituiu. Foi criado para refletir o amor salvador de Deus por nós em Jesus Cristo, né? Foi criado nesse sentido de refletir esse amor salvador de Deus em Cristo. E Paulo entendeu que quando Deus criou o primeiro casamento, já estava pensando em Cristo e na igreja. Esse é um dos grandes propósitos, né? Ele coloca ali como mistério, grande é esse mistério, eu me refiro a Cristo e a igreja. Esse é um dos grandes propósitos de Deus para o casamento, retratar a relação entre Cristo e o seu povo redimido para sempre. Para que o casamento dê certo, é necessário compreender o segredo do Evangelho no fato de como ele dá poder e serve de modelo para o casamento, pois a experiência do casamento revelará a beleza e os aspectos mais profundos do Evangelho. Antes de falar dos papéis em comum, dos papéis específicos do marido e da mulher, eu quero falar dos papéis em comum. Dentro dos papéis em comum, se você pegar o texto lá de Efésios, um pouquinho antes dele falar dos papéis da mulher e do homem, ele vai dizer que todos devemos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Isso expressa a relação da igreja, do povo de Deus, né? Nós devemos nos submeter uns aos outros. É a mesma palavra grega que ele usa aqui para falar a respeito da sujeição feminina. Mas aqui num sentido mais amplo, né? É despir-nos do orgulho, né, da soberba e nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Então esse é um papel em comum. Por quê, meus irmãos? Casamento é entrega, né? Casamento é entrega. Você vai se entregar ao seu marido, a esposa entregar-se ao seu marido, o marido entregar-se à sua esposa, e aí vocês vão viver a vida comum do lar. Só que para viver essa vida comum do lar, vai ter atrito, principalmente no início. Coisas terão que ser ajustadas. Nós viemos de famílias diferentes, de criações diferentes, e quando nós juntamos isso, o que acontece? Conflitos. Então você vai ter que abdicar de muita coisa, sujeitar-se ali, reconhecer o seu erro aqui, né? Tentar ajustar para que as coisas comecem a caminhar segundo os propósitos de Deus. Então, algo que é comum, um papel comum no casamento, e para que ele seja um casamento segundo a vontade de Deus, é essa sujeição no temor de Cristo. E quem dá poder para nos sujeitarmos a essa ordem que Deus criou para o matrimônio é o próprio Deus através do seu Espírito Santo. E aí Tim Keller, no livro Significado do Casamento,
ele vai trazer algumas aplicações, algumas lições para a nossa reflexão. Ele diz que os cônjuges precisam do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é obra salvadora. É o Espírito Santo quem aplica a salvação de Cristo nos nossos corações e também quem nos dá poder para lutar contra o principal inimigo do casamento. Qual que é o principal inimigo do casamento? É o egocentrismo pecaminoso. Nós precisamos do Espírito para servir uns aos outros como devemos. Por que as pessoas se casam hoje? Qual é o propósito do casamento hoje? Eu vou me casar para ser feliz. Então, ele busca a felicidade de quem? Não é a felicidade própria. É difícil você ouvir alguém falando, eu vou me casar para fazer o meu cônjuge feliz. Não é porque o propósito do casamento é sempre o ego, não é o seu eu. E aí, se você não é feliz no casamento, o que você faz? Por isso que nós temos o nível de divórcio tem aumentado nas últimas décadas por conta disso, dessa filosofia do ego, né? Eu vou me casar para ser feliz, eu não consigo ser feliz, o que eu faço? Separo, simples assim, né? Se eu não encontrei felicidade, eu separo. E se nós invertermos essa ordem, né, de sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo? Se o meu propósito for fazer o outro feliz, você não estará muito mais aberto para abdicar de alguns costumes que o seu cônjuge não gosta, que irrita, né, que atrapalha o seu relacionamento? Né, se você não buscar apenas os seus próprios interesses, mas o interesse do seu cônjuge, visando fazer ele feliz, será que as coisas não vão se ajustar melhor? Mas essa filosofia egocêntrica, ela está enraizada no homem, né? E por isso que nós precisamos da obra do Espírito Santo para tirar essa visão egocêntrica que todos nós temos. E aí ele vai nos dar uma orientação, né? Antes de falar dos papéis, ele vai nos dar algumas orientações. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, intrigas, discussão, mas enchei-vos do Espírito, né? Sujeitar ao outro, abdicar dos seus próprios interesses não é algo fácil. Deixar o seu ego de lado não é algo fácil. Para isso, você precisa da obra do Espírito Santo na sua vida, né? Encher-se do Espírito Santo. E aí Keller, ele vai afirmar lá no seu livro: somente ao aprender a servir aos outros, pelo poder do Espírito Santo, é que você terá poder para encarar os desafios do casamento. Para servir aos outros, é preciso que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, faça esse evangelho penetrar o nosso coração até que nos transforme. Meus irmãos, casamento não é para meninos. Por que os jovens hoje estão se casando cada vez mais velhos, né? Com quantos anos o seu pai e a sua mãe se casou? Minha avó se casou aos 14, minha mãe aos 17. Com quantos anos os jovens hoje se casam? 30 e pouco para lá. E a desculpa é, eles têm um relacionamento sólido, né? Tem um relacionamento sólido, mas eu preciso me estabelecer melhor financeiramente. Preciso comprar uma casa. Antes as pessoas se casavam e construíam a vida juntos, né? Não era assim que acontecia? As pessoas casavam e elas iam atrás, lutavam, compravam uma casa, iam crescendo juntos. Hoje não, hoje é o contrário. As pessoas querem conquistar o mundo todo, né? E aí quando vão casar aos 80 anos já não tem mais vigor para isso, né? Mas hoje é isso, a opção as pessoas estão optando casar cada vez mais velhos. Mas por quê? Com medo de assumir responsabilidades. É por isso que eu falo que casamento não é para meninos. Não é meninos, casamento é para homens, né? Homens e mulheres já maduras, que precisam assumir responsabilidades. Um outro problema da juventude do nosso tempo, é que simplesmente as pessoas não querem crescer.
né? Você vê pessoas lá com 30 e poucos anos, né, da minha idade, quase 40 anos, que querem viver como jovens de 18 anos, né? Querem viver em balada, não querem assumir um compromisso. Quando a coisa começa a ficar séria, eles terminam um relacionamento. Por quê? Porque não tem capacidade de assumir uma responsabilidade que é o casamento, né? E abdicar de algumas coisas do seu próprio ego para viver e fazer o outro feliz. A essência, portanto, do casamento, meus irmãos, ainda falando, né, daquilo que é comum no casamento, está fundamentada no amor. Nós já passamos da época de casamentos arranjados, né? Algumas décadas atrás era assim: o pai escolheu, você vai casar com fulano e acabou. E a mãe escolheu, você vai casar com ciclano e pronto. É assim que funcionava. Agora não, agora você pode escolher o seu cônjuge. E a essência do casamento está fundada no amor, só que amor não é sentimento. Quando nós olhamos para o amor segundo a palavra de Deus, não é sentimento, né? Não é dizer que amo, são gestos, são atitudes de amor. Sentimento de amor é diferente de atos de amor. Casamento não se fundamenta em paixão romântica, mas em compromisso de aliança. Gente, isso é muito importante. Isso traz um peso para a relação conjugal que vocês não fazem ideia. Casamento é um compromisso. É um compromisso. É algo que você assume diante dos homens, mas sobretudo diante de Deus. Será que é possível Deus quebrar o seu compromisso, a sua aliança que fez conosco, por meio da obra de Cristo? Mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós entristecemos a Deus, mesmo quando nós fazemos coisas horríveis contra o Senhor, Ele quebra a sua aliança para conosco. Então, por quê? Porque a aliança é algo que não pode ser quebrado. Você assume um compromisso. Então as pessoas, elas vão para um casamento baseado no sentimentalismo, né, no romantismo. Acabou aquela fase romântica, acabou o sentimento, acabou o casamento. Mas não é isso. Casamento é um compromisso que você assume diante de Deus, de amar o seu cônjuge até quando? Até que a morte o separe, né? Você firmou esse compromisso até que algum dos cônjuges, o marido ou a mulher, deixem de existir. Mas é um compromisso de aliança. A essência do casamento, portanto, é um compromisso sacrificial para o bem do outro. Amor é fundamentalmente mais ação do que emoção. Porque vai ter momentos em que você vai ficar com raiva do seu cônjuge. Vai fazer raiva para você. Sheila. Há momentos em que nós vamos nos entristecer dentro do casamento, né? Que o nosso cônjuge vai nos fazer raiva, né? Mas você escolheu amá-lo e você assumiu o compromisso de amá-lo, não mediante as circunstâncias, mas conforme o compromisso que você assumiu. Por isso que o amor não é baseado em sentimentos, né? Na oscilação do nosso comportamento, mas na disposição de amar o nosso cônjuge, com os seus defeitos, com as suas deficiências, com as suas carências e necessidades, como nós também temos. É porque é muito mais fácil nós enxergarmos os defeitos do outro, né? É muito mais fácil nós reconhecermos os erros no outro do que em nós. Mas todos nós temos defeitos. Sim, meu irmão? O casamento é de uma forma indissolúvel, né? Perfeito. Isso aí. O casamento foi criado numa forma indissolúvel. É nesse ponto que Cristo vai bater, né? Eles estavam lá testando Cristo, defendendo o divórcio, mas Cristo falou que Deus uniu, não separe o homem. Tem problemas? Tem, vamos nos ajustar. Vamos tratar e vamos continuar até o fim. Casamento é assim. Isso não é fácil muitas vezes, né? Isso não é fácil muitas vezes, mas é o modelo que Deus criou e que Deus pensou, né? A palavra de Deus diz que Deus odeia
o divórcio. No cerne do conceito bíblico de casamento, nós encontramos, portanto, esta aliança. No casamento fazemos aliança vertical e horizontal. Percebam? Fazemos aliança vertical porque é um compromisso com Deus, e essa aliança horizontal em relação ao nosso cônjuge e aqueles que testemunharam dessa aliança, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Aqui nesse texto está falando sobre a mulher adúltera, né? E a mulher adúltera que deixa, né, o seu amado da mocidade, ela se esquece do compromisso que fez não com o seu amado, mas da aliança que fez com o seu Deus, mostrando, né, a importância dessa aliança no casamento. A aliança, portanto, firmada entre marido e mulher é feita diante de Deus e, portanto, não apenas entre os cônjuges, mas também com Deus. Ser infiel ao cônjuge também implica em ser infiel a Deus, né? E quando falamos de infidelidade, meus irmãos, nós devemos pensar não apenas nas relações sexuais ilícitas, né? Porque a infidelidade não é só o ato em si. O próprio Deus já falou, né? Se você olhar com seus olhos, com desejos, né, pecaminosos, você já adulterou no seu coração. Então, a questão da infidelidade vai além do ato propriamente dito. Mas ainda falando sobre a missão do casamento, a finalidade do casamento é a forma de dois amigos espirituais ajudarem um ao outro na jornada para se tornarem as pessoas que Deus os criou para ser. Olha que interessante isso. Vocês já pensaram no casamento nesse aspecto? Já parou para pensar, Digão, que você é uma ferramenta de Deus para moldar a Antônia segundo o modelo que Ele quer? E Antônia, da mesma forma, você é uma ferramenta nas mãos de Deus para moldar o Diego do modo como Ele planejou? Então, o que o texto está dizendo isso, e Keller vai trabalhar isso no seu livro, é nesse sentido. Nós somos amigos espirituais para ajudar uns aos outros nessa jornada de sermos pessoas melhores, mais santas, no processo de santificação. Significa que Deus usa, né, você nesse processo para aperfeiçoar o seu cônjuge. E isso, né, num relacionamento de jugo desigual é muito mais intenso. Vocês são ferramentas na mão do marido de vocês para testemunhar a respeito da verdade, para mostrar atitudes que apontam para Cristo, né? E é assim que Deus pensou o casamento. A felicidade, portanto, consiste em enxergar o outro na perspectiva para o qual foi criado, o de viver em santidade e retidão diante de Deus. E aí Keller traz, né, no seu livro essa palavra, se referindo ao cônjuge: vejo a identidade que Deus está formando em você e vibro com isso. Quero participar do processo, quero colaborar com você e com Deus, ser seu companheiro na jornada rumo ao trono de Deus. E quando chegarmos lá, olharei para você, verei o seu resplendor e direi: eu sempre soube que você poderia ser assim. Tive vislumbre de seu resplendor na terra, mas olha agora, né, você viu a obra que Deus está operando no seu cônjuge, você poder ver o progresso espiritual na vida dele é maravilhoso. A finalidade, portanto, do casamento é ser santo. Da santidade resulta a verdadeira felicidade. A missão do casamento. Então nós tratamos dos aspectos em comum, né, das questões comuns do lar. Nós devemos amar um ao outro, né, o marido amar a mulher amar o marido, e a ênfase do amor, né, ainda muito maior no papel para o marido, porque nós temos o modelo de Cristo. E vimos essa questão do sujeitar-se, de você deixar o seu ego, né, para fazer o outro feliz, tendo esse princípio, esse modelo. E vimos que nós somos ferramentas nas mãos de Deus para o aperfeiçoamento, para a santificação do nosso cônjuge. Portanto, agora estamos prontos para tratarmos de questões específicas, né, de que maneira exatamente os cônjuges ajudam um ao outro nessa jornada em direção a Deus. Eu quero trazer algumas perguntas aqui para a nossa reflexão, meus irmãos, que vai falar um pouquinho dos papéis, entendendo, né, o contexto
cultural do nosso tempo. E são perguntas para fazer a gente refletir mesmo. Quem é responsável pela disciplina dos filhos? Os dois, né? Mas quem geralmente disciplina mais os filhos? A mãe, por quê? Porque a mãe fica mais tempo com os filhos, é quem acompanha mais as peripécias dos filhos, né? Então, geralmente, é ela a primeira a agir aí, né, na disciplina. Minha orelha que o diga, né, Maria de Nilce? Ela já grudava logo, era na orelha. Agora, quando a mãe não consegue dar conta, o que ela fala? Tá certo isso? Tá errado. Quando algo é muito sério, né? Que a mãe não está dando conta, ela apela, olha, eu vou falar com seu pai, né? Mas isso tira a autoridade da mãe no exercício da disciplina. A disciplina, né, o papel de disciplinar os filhos é dos dois, né, é de ambos. Pai e mãe têm esse papel de disciplinar os filhos. Obviamente que a mãe, em geral, assume esse papel, né, em maior medida por passar mais tempo no cuidado com os filhos, né? Mas o pai também não deve ser omisso nisso, né? Não deve ser omisso nesse sentido. Mas o dever é dos dois. Eu perguntei justamente, são perguntas para fazer a gente pensar. Quem deve ficar encarregado das finanças? Deveria ser o pai. E por que às vezes não é o pai? Às vezes, nós vamos chegar lá, né? Mas quem deve ficar encarregado das finanças? Se você tem uma mulher muito gastona, quem que deve cuidar das finanças? É o marido. Agora, se o marido é muito gastão, quem que tem que assumir? É a mulher, né? Quando os dois é gastão, aí só orando e pedindo a graça de Deus, irmão. E quebrando o cartão de crédito. Mas é algo que nós vamos pensar, né? Em geral, isso alguns anos atrás, o responsável por ser o provedor do lar era o marido. Só que a administradora desse recurso era a mulher. Então o marido chegava com o salário do mês, colocava na mão de quem? Toma, faça as compras, né? Compre o que precisa comprar, né? Faça o que precisa fazer. A administração era das mulheres, né, em fazer esse recurso. O homem era o provedor do lar. Vamos lá, quem lava as roupas? Né, a Vânia e o Fábio não estão aqui para falar um pouquinho sobre isso. Quem lava as roupas? Hoje é a máquina, né? Mas quem opera a máquina? A mulher. Né? Se você, a Lívia, olha, ligue a máquina, né? Tem um monte de botão naquele negócio. Aí eu falo, como que é a ordem? Ela tem que desenhar para mim as ordens para... Tem um modo rápido, tem um modo pesado, é um negócio difícil, tem que fazer um curso para dirigir aquilo lá. Mas hoje, nem sempre é a mulher que lava as roupas, né? Tem família aqui que a mulher foi lavar a roupa saiu toda manchada. O marido, não, deixa para lá, você não vai mais lavar roupa aqui em casa não, quem vai lavar sou eu. Porque a roupa sai toda manchada se a mulher colocar a mão para lavar. Tudo bem a esposa trabalhar fora de casa? Sim. Esse é o modelo bíblico? E agora, hein? Nós vivemos numa cultura hoje em que as necessidades financeiras estão levando as mulheres para o mercado de trabalho. Né? As mulheres precisam trabalhar hoje para compor a renda familiar, porque se não forem, né, a família não consegue se estruturar e crescer. Mas esse é o modelo bíblico? Está vendo como nós estamos moldando a cultura, a época do nosso tempo? Eu não estou dizendo que é errado a mulher trabalhar fora, né? As mulheres são profissionais hoje, né? Quantas mulheres na nossa igreja não têm curso superior? Né? Não são profissionais, né? Não trabalham fora. Agora, veja, você precisa entender que
a mulher, ao trabalhar fora, ela vai ter dupla jornada de trabalho. O homem, entendendo, né, que a mulher precisa trabalhar fora para compor a renda, tem que assumir algumas responsabilidades também dentro de casa, né, para que não acumule funções apenas sobre a mulher. Então, algumas questões para a gente pensar mesmo, né, e refletir o quanto nós estamos, às vezes, sendo levados, né, pela sociedade. Será que é, às vezes, ruim você abdicar um pouco mais de recurso para deixar a sua mulher especificamente para cuidar dos filhos e da casa? Será que é errado fazer isso? Hoje em dia, as coisas estão tão invertidas que é errado. Né? Se você perguntar para o jovem se ele quer uma esposa dentro de casa para cuidar do lar e dos filhos, ele vai falar que não, essa mulher tem que trabalhar. Nossa, mas se você pode sustentar, manter a sua mulher em casa, você não quer uma mulher que cuide especificamente, exclusivamente dos seus filhos, da sua casa? Eu queria, né, uma mulher que pudesse, se a Lívia tivesse a oportunidade de ficar em casa e cuidar apenas dos filhos, por que não? Pois é, mas isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Errado. Porque ele é autônomo, a mulher não tem esse problema. Mas existem várias outras aplicações que a mulher ela faz muito melhor que o homem, principalmente quando é questão de expressão, e vai por aí fora. Eu concordo. Eu entendo Eu entendo as questões do nosso tempo. Mas em relação ao cuidado da casa e dos filhos, quem que é o maior responsável, biblicamente falando? A mulher trabalhando fora, ela vai poder dar conta dessa responsabilidade de que cabe mais a ela, porque é uma responsabilidade própria da mulher. Abram lá em Tito, capítulo 2, versículo 4. Lê o 3 e o 4, por favor. Semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e Deus 5 também. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo está orientando a Tito para que orientem as mulheres idosas, né? As mulheres idosas, elas têm uma missão aí. Elas falam, não sejam escravizadas ao vinho. Qual é o papel delas, das mulheres idosas? Orientarem, né, as mais novas, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, olha o versículo 5, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, segundo a Bíblia, qual que é o papel principal da mulher? Vamos, irmãos, está na Bíblia aí. Precisa fazer exegese para entender isso. Qual que é o papel da mulher aí, principal? Cuidar da casa. Cuidar da casa, do marido e dos filhos. Esse é o papel principal. A mulher pode assumir papéis fora de casa para aumentar a renda familiar? Pode. Mas ela não pode passar esse papel a outra pessoa.
E o que nós temos hoje? Filhos rebeldes sendo criados pelas escolas. Aí você manda o filho para a escola, e o filho apronta todas as lá, e você fica brava porque a escola não está educando o seu filho. Não é papel da escola educar o filho. É papel dos pais. É o papel da mãe criar, disciplinar, educar o filho, sobretudo da mãe. Mas a mãe trabalha o dia inteiro, ela não tem horário para fazer isso. Isso vai ficar em defasagem, esse papel vai entrar em defasagem. O marido pode ficar em casa e ser um dono de casa? E aí? Há famílias que isso funciona, que inverteu-se aí os papéis, a mulher sai para trabalhar e ele fica lá cuidando das crianças. Eu conheço família que isso acontece. E a gente não sabe o que passa dentro do lar, mas tem funcionado assim há algum tempo. Mas é estranho, não é? É um negócio estranho. Você ter lá o pai cuidando das crianças em casa, cuidando da casa, e a mulher saindo para trabalhar. Eu conheço a família que a mulher ganhava mais que o marido, então ela optou por sair para trabalhar e ele ficava com as crianças em casa. Ele fica com as crianças em casa e cuida das crianças, do lar, e dá conta ali de tudo. Mas é um negócio estranho. Mas hoje existe isso, tá? Não estou falando de uma realidade suposicional, não. É algo que existe, é um modelo que existe, mas que é estranho, né? Imagine você estar com a cueca furada, amor, compra uma cuequinha para mim, que a minha furou, que você não tem recursos. É um negócio estranho, né? É um negócio estranho. Como decidir as responsabilidades familiares que pertencem a você e aquelas próprias do seu cônjuge, Como pensar nisso segundo a Bíblia? Tudo bem a esposa, isso está relacionado ao outro, ganhar mais que o marido e ser a maior responsável pelo sustento financeiro do lar? Tudo bem jogar essa carga de responsabilidade sobre a mulher, de ser ela a maior responsável pelo sustento financeiro do lar? Será que é esse o modelo que a palavra de Deus nos ensina? Bem, essas perguntas, meus irmãos, são perguntas práticas para a gente entender que as coisas são complexas, que a complexidade, não é tão simples assim você responder essas questões. E a palavra de Deus não esmiuça coisas do modo como nós gostaríamos às vezes, mas ela tem princípios. Ela tem princípios norteadores, Quais são então as ferramentas para esse trabalho, de entender o meu papel no casamento? Precisamos entender que o casamento é um projeto de Deus, portanto, faz sentido procurar respostas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas o fato é que não encontramos uma lista simples com as divisões cotidianas de todas as tarefas da vida conjugal de um casal ou de uma família com filhos. Você não vê, por exemplo, a Bíblia proibindo que a mulher saia para trabalhar fora. Você não vê isso, tanto que a mulher de Provérbios é uma mulher extraordinária. Ela cuida, ela levanta cedo, ela prepara a lã, ela costura, ela deixa o marido bem diante da sociedade. É uma mulher extraordinária, uma mulher que trabalha em casa e também trabalha na provisão e no cuidado do lar. Mas nós temos princípios norteadores que vão nos ajudar aí a entender o nosso papel. Uma das questões do casamento, de entendermos aí o nosso papel, é acolhida, Em vez de você julgar, de apontar o dedo, de mostrar que o outro está errado, você precisa ter essa preocupação de acolher o seu cônjuge, de acolher e fazê-lo entender que ele não está cumprindo bem o seu papel, que segundo a Bíblia, ele precisa mudar isso. Então, ao sujeitar aos papéis divinamente atribuídos a cada um, deparamos com uma das dádivas mais extraordinárias de Deus, para que encontremos nossa identidade mais profunda e participemos da grande dança do universo. Meus irmãos, isso é uma frase que eu tirei do livro de Tim Keller. Uma coisa que nós precisamos entender, dentro dos papéis marido e mulher no lar, isso não significa superioridade e inferioridade.
tá? O fato da mulher ser submissa ao marido não significa que ela é inferior ao marido, que ela é menor que o marido. É necessário entender isso. O papel de submissão não significa ser rebaixada a um nível inferior, ok? São apenas papéis diferentes para o governo, para que as coisas andem. Já viu alguma coisa funcionar sem um governo? Sem um governo existente? Não funciona. Né? A anarquia já funcionou em algum lugar? Não funciona. Quando você vê o livro de Juízes, você tem ali algumas questões que mostram como funcionavam as coisas. E como é que o livro de Juízes termina? Não havia governo, não havia rei, cada um fazia o que achava certo, né? E nós vemos a situação que ficou o povo de Deus, o povo de Israel. Então Deus estabeleceu uma ordem para a funcionalidade da família, para que haja ordem, governo, direção, né? Para que as coisas funcionem. Foi assim que Deus estabeleceu os princípios, né? E alguém pediu a palavra, Valdemir? Pois não, meu irmão. União de criacional, né? Aqui é a ordem da criação, né? Sim. Tem essa questão também. É isso que eu estou falando. Essa questão de ordem, né? Uma questão de ordem. Primeira coisa, nós precisamos entender que homem há o princípio de igualdade, há o princípio de distinção e há o princípio de complementaridade, né, entre homem e mulher. Nós vamos entender um pouquinho isso. O princípio de distinção entre homem e mulher. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando ele fala que criou Deus, pois o homem, ele está falando do homem aqui no aspecto da humanidade, né? Homem e mulher. Criou a sua imagem, ambos a sua imagem. Porém, ele criou homem e mulher. Aqui está o aspecto da distinção, né? Entre homem e mulher. Masculinidade e feminilidade não são secundários em relação à humanidade, mas constituem a essência da humanidade para o qual Deus criou homem e mulher. Meus irmãos, há várias, né, filosofias, ideologias que estão destruindo isso aqui. Eles estão agora fazendo planos para feminilizar os homens e para masculinizar as mulheres. Masculinizar as mulheres. Essa ideia, né, de gênero, que está uma bagunça agora nos nossos dias. Um homem que trans, né, fez lá adaptações no seu membro. E aí ele agora se identifica como mulher, entrou, né, se inscreveu para lutar o MMA, acabou com a mulher, destruiu a mulher. Por que ele destruiu a mulher? Porque ele é homem, porque ele tem muito mais testosterona, massa muscular e força do que a mulher. Agora, é certo isso aí? É uma questão de gênero? Gênero é gênero, Deus criou homem e mulher diferentes. Aí como uma questão, né, ele fez esse atleta, ele fez isso como um protesto, né, um homem que é levantador de peso, ele foi lá, se identificou como mulher, olha, eu sou mulher, vestido de homem, falou, eu sou mulher. Não, como você é mulher? Você é homem. Não, eu sou mulher, eu me identifico como mulher. Aí se identificou como mulher, hoje se a pessoa fala que você tem que aceitar, né? Aí colocaram ele para fazer a prova de levantamento de peso. Ele quebrou o recorde feminino. Porque ele levantou mais peso do que a recordista. Tá certo isso? Deus nos fez distintos. A mulher para ser mulher feminina e o homem para ser homem masculino. Só que há essa tendência do nosso tempo de tentar inverter isso, de querer mudar isso. Mas há o princípio de igualdade também. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Aqui homem no sentido de humanidade, homem e mulher.
conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, dentro desse aspecto criacional, homem e mulher são a imagem de Deus, né? Eles são iguais nesse aspecto. Mas há o sentido também de complementaridade. O sentido de complementaridade é esse. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus criou, né, primeiro o homem, só que ele viu lá que não era bom que o homem vivesse só. Faltava alguma coisa, né? Faltava um complemento aí. E aí Deus fez a mulher para ser a sua auxiliadora. E depois estabeleceu esse princípio que nós já vimos na palavra de Deus. Então a ideia aqui é de complemento, né? A mulher ser o complemento do homem e o homem ser o complemento da mulher. Ainda nesse sentido de complementaridade, Keller vai dizer que homens e mulheres são como o oposto um do outro, como duas peças de um quebra-cabeça que se encaixam, porque não são exatamente iguais, nem aleatoriamente diferentes. Olha que interessante, nesse sentido de complementaridade. Não são exatamente iguais, mas nem aleatoriamente diferentes, mas sim diferenciadas de tal forma que juntas formem um todo completo. Nós temos a ideia do coração ali na forma de um quebra-cabeça que aponta essa complementaridade. Então Deus criou homem e mulher no sentido de igualdade, conforme a sua imagem e semelhança, distintos, porque ele criou o homem e criou a mulher, justamente para que haja essa complementaridade, né? Para que juntos eles formam uma só peça, né? Uma só carne. Então tem esses princípios aí que Deus estabeleceu. Vamos trabalhar agora, meus irmãos, entendendo já tudo isso, né, que nós já vimos que é comum, e a questão da distinção, da igualdade, da complementaridade. Vamos entrar propriamente dito no que a Bíblia diz a respeito do papel da mulher. E eu enfatizo o que a Bíblia diz, né? A autoridade não é do pastor Tiago, é a autoridade da palavra de Deus. Então Efésios 5:22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Paulo trata isso na carta aos Efésios, ele fala essa mesma palavra na carta aos Colossenses, e Pedro traz essa mesma ideia na sua primeira epístola no capítulo 3. Então você tem várias referências bíblicas que apontam para o papel da mulher em submissão, né, ao homem, ao marido, dentro de vários textos das Escrituras Sagradas. Mas antes de falar do papel propriamente dito, eu quero falar um pouquinho sobre a mulher segundo o texto de Provérbios. Provérbios 12:4 diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Não é coroa de velha não, tá, irmãos? É coroa de glória, coroa de ornamento. Mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Olha que texto interessante. A mulher virtuosa é a coroa, é o ornamento, é o que enfeita, o que adorna, né, o seu marido. Mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Uma esposa piedosa, esse eu tirei de um outro livro, que traz várias devocionais, se não me engano 30 devocionais a respeito do casamento, da editora Éden. Ele diz o seguinte: uma esposa piedosa não apenas adorna a si mesma, ela adorna ao marido, ela é uma coroa de glória, faz isso como uma mulher virtuosa. Isso é preciso em parte, por causa da sua raridade comparativa, né, uma coroa de pedras preciosas, por isso a sua raridade. No coração de uma esposa adornada e que adorna, está o seu profundo e permanente temor a Deus. Nós aprendemos que para ser uma mulher virtuosa, antes de ser uma coroa, né, para o seu marido, você precisa, antes de tudo, temer
a Deus. É fazer isso por temor a Deus. Entender o seu papel, sobretudo, deve ser entendido no temor a Deus. Porque foi Deus quem estabeleceu esses papéis. Foi Deus quem assim pensou o casamento. Então você precisa entender o seu papel, sobretudo no temor a Deus. A mulher graciosa, isso está lá em Provérbios 11:16, alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. Assim como as riquezas fluem para um homem forte, assim também a honra flui para uma mulher graciosa. Então, uma mulher é coroa e glória de seu marido, na medida em que ela é uma mulher graciosa. Graciosa não é apenas no aspecto da característica da mulher, mas é uma mulher cheia de graça, né, dotada e alcançada pela graça de Cristo Jesus. Quais são os fundamentos? Né? Por que a mulher deve ser submissa ao marido? Quais são os fundamentos para entendermos isso? Quais são os fundamentos para uma submissão amorosa? Bem, o texto de Efésios vai explicar e dar alguns fundamentos para nós entendermos isso. Existe uma razão, né, para que o papel da mulher seja a submissão ao seu marido. E a razão está no texto bíblico. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, Paulo, ele usa aí um argumento para justificar a submissão feminina, baseado em um outro relacionamento. Que relacionamento é esse? Cristo e a igreja. Então, dentro do modelo de relação entre Cristo e a igreja deve ser sujeita a Cristo, né? Porque Cristo é o cabeça, né? O que exerce liderança, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, a ideia para entendermos a submissão amorosa é entender o papel de Cristo e a sua igreja, né? E a igreja como submissa ao seu marido. Agora, meus irmãos, por que às vezes é tão difícil as mulheres serem submissas ao marido? Quais são as razões das dificuldades das mulheres serem submissas ao marido? Fala, Lidinha. Sim. Essa é a dificuldade, né, da submissão dentro de um relacionamento em julgo desigual. Isso. Sim, há essa questão, né, de ser submissa. Ainda assim, né, o segundo Pedro, as mulheres precisam entender o seu papel de submissão ao marido, mesmo não sendo marido crente, que não é tarefa fácil. Obviamente, se você tiver de escolher entre obedecer a Deus e obedecer ao seu marido, você vai obedecer a Deus. Mas sabe por que às vezes as mulheres não são submissas? Não é culpa delas, não. É porque os homens não assumem papéis de liderança dentro do lar. Não assumem. Os homens são negligentes em assumir a responsabilidade de ser o cabeça. E aí, se o lar fica sem direção, alguém tem que tomar as rédeas. Não tem? Aí a mulher vai lá, se levanta e toma as rédeas. Por quê? Porque o homem é fraco. É o homem banana que o pastor Cláudio Duarte fala, né? Ele chama homens que não assumem os seus papéis de liderança como homens banana, né? É um banana, você não tem um marido, você tem um banana, casou com um banana, né? Porque ele não assume a responsabilidade de ser o guia, o líder da sua casa. Então, às vezes, a deficiência da mulher entender o seu papel de submissão não está como culpa dela, mas é culpa do esposo que não assume o seu papel de ser o chefe do lar. Pois não, Arlindo? O marido não assume
Exato, né? E é um papel extremamente difícil, né? Mulheres, qual de vocês não gostaria de submeter, né, de sujeitar-se, de submissa a um marido que tem como modelo Cristo, né, que ama você como Cristo amou a igreja? É difícil submeter a um marido assim? Não é, né? Não é difícil você submeter a um marido que está disposto a dar a sua vida por você, né, que ame você como Cristo amou a igreja. Então há dificuldades, e as dificuldades nem sempre está a responsabilidade sobre a mulher. Minha mulher é insubmissa. Mas por que ela é insubmissa? Já se perguntou por que ela é insubmissa? Você tem assumido a responsabilidade do lar, de ser o provedor do lar, de sustentar a tua casa moral e financeiramente, de ser o líder espiritual da sua casa, de chamar os seus filhos, a sua esposa e falar: vamos orar, vamos buscar a presença de Deus juntos, né? Porque o homem tem essa responsabilidade, né, de ser o sacerdote do seu lar. E quando você tem um governo falho, alguém tem que assumir, né? O regente, o vice-regente tem que assumir o papel. Então, ainda falando sobre os fundamentos da submissão amorosa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Há um capítulo do livro, acho que 2 capítulos do livro, que é escrito por Kate Keller, que é a esposa de Tim Keller. E ela vai entender o seu papel submissão olhando para a pessoa de Cristo. Então ela vai olhar para Cristo, né, a economia da Trindade, a economia de Cristo, o papel de Cristo dentro dessa economia da Trindade, e ela vai entender o seu papel baseado no que Cristo fez. E ela vai citar esse texto: Cristo, igual a Deus, dentro do papel da economia, ele deixou o esplendor da sua glória. É um hino, né, belíssimo que fala sobre isso: deixou o esplendor da sua glória, e ele se fez como um de nós, para cumprir a obra que Deus estabeleceu na eternidade. Ser um servo obediente até a morte de cruz. Cristo foi forçado a fazer isso? Não. Foi uma submissão voluntária. Olha o que ela diz. Essa passagem ensina tanto a igualdade essencial da primeira e segunda pessoas da Trindade, Pai e Filho, como submissão voluntária do Filho ao Pai, a fim de obter a nossa salvação. Permita-me enfatizar que Jesus aceitou esse papel de bom grado e de modo inteiramente voluntário como um presente para seu Pai. E aí ela traz isso para si, para a sua vida. Descobri aqui que minha submissão no casamento é um presente que ofereço e não um dever que me é imposto. Ela entende a submissão como um presente que oferece, como Cristo voluntariamente, né, se fez como um de nós e morreu na cruz, e não como algo que é imposto a ela contra a sua vontade. É um caminho para nós entendermos, sob o modelo de Cristo, a submissão feminina. Meus irmãos, nós vamos parar aqui, vamos terminar depois no próximo estudo o papel da mulher, entender o que é e o que não é submissão, e depois entendemos o papel do homem, e assim finalizamos. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra